Imperors Domination, capítulo 6. A noiva, 2. Embora ele compreendesse as verdades por trás da técnica, seu corpo não podia acompanhar com suas ordens. Ele exigia perfeição, ainda isso era difícil de chegar. Como a noite ficou mais longa, seu corpo virou mais e mais estagnado, os balanços T.N. da espada desaceleraram. Entretanto, a velocidade não é a única parte essencial por trás da força de um movimento. Ele descobriu melhoras no que ele pensava que eram impossíveis devido ao seu conhecimento do passado. Ele entendia que se ele quisesse dizimar completamente o demônio do céu groto, ele deve aumentar seus esforços por 10 vezes, não, centenas de vezes para conseguir chegar a seu objetivo. Ninguém entendia o demônio do céu groto melhor do que ele na atual era. 3 dias depois, Li Qiye ainda não tinha deixado sua moradia, ele aprisionou-se no santuário para aperfeiçoar suas lâminas. Havia também muitas incertezas na vida, e ele deve estar em forma para combater quaisquer catástrofes. A viagem para o nono santo portão demoníaco tinha começado. Apenas Não Wai Ren e um protetor da seita, com o sobrenome de Mo, estavam indo juntos. A seita ancestral Incenso da Purificação tem um total de 6 anciãos, 12 protetores, e 36 líderes sessionais. Hoje, para visitar uma grande seita como o Nono Santo Portão Demoníaco com apenas 3 pessoas, o melhor sendo um mero protetor, não havia palavras para descrever isso. Apenas nós 3. Antes da partida, Li Qiye olhou nos vergonhosos membros e perguntou. Protetor Mo foi muito contido com suas palavras, ele também era o mestre de Não Wai Ren. Depois que ele ouviu a pergunta, ele apenas olhou para Li Qiye sem respondê-lo. Contrário a seu mestre, Não Wai Ren era um sujeito brincalhão, ele tossiu uma vez de vergonha e abriu a boca. Irmão mais velho, todos os anciões estão em cultivo isolado, eles não podiam fazer a viagem. Li Qiye arrebitou seus lábios e friamente declarou. Cultivo isolado? Eles só estão com medo de perder Face 1. No fim, eles acreditam que não tenho chance de passar no teste. Eu passar é uma questão pequena para eles, mas eles estando lá e perder Face seria o problema, certo? Não Wai Ren não podia responder nada e sorriu envergonhado. Como pode um mortal esperar passar no teste de uma seita de nível imperador? Os anciãos são da mesma opinião, foi por isso que eles se recusaram a ir, pois só teriam resultado. Não se preocupe, honrável irmão. Não Wai Ren continuou com sua atitude positiva. O nono santo portão demoníaco manteve sua distância de nós nos últimos tempos, é por isso que os anciãos não querem ir e criar conflitos desnecessários. HMMPH é apenas o nono santo portão demoníaco, não pode alcançar o ápice. 2. Naquela época, mesmo que o nono santo Paragon virtuoso ainda estivesse vivo, eles ainda tinham que se curvar à seita ancestral Incenso da Purificação. Protetor Mo só podia ignorar a arrogância de Li Qiye, não se preocupando em responder. Não Wai Ren temia que Li Qiye diria coisas ainda mais escandalosas, então ele o interrompeu. Irmão mais velho, esse é meu mestre, um protetor da seita. Por favor, cuide de mim nessa viagem. Li Qiye curvou sua cabeça com um tanto certo de cortesia e respeito. Não muito forçado, nem muito fraco. Protetor Mo olhou nele uma vez e disse. Vamos, agora. Protetor Mo era um dos mais antigos protetores, seu nível de cultivo era acima da média. No entanto, ele não sabe como interagir socialmente com os outros. Portanto, sua posição na seita era muito baixa em relação aos outros protetores. Caso contrário, ele não seria uma parte desta grande expedição. Os escalões superiores da seita sabiam que esta viagem se tornaria uma peça cômica e Li Qiye era o personagem principal. Se o público não estava feliz, morte seria inevitável, e essa é outra razão por que todo mundo se escondeu longe dessa viagem. Protetor Mo também pensou que não haveria nenhum resultado positivo saindo desta viagem, e foi por isso que seu humor tem sido ainda mais amargo do que o normal. A longa viagem estava silenciosa até eles alcançarem o grande templo da seita ancestral Incenso da Purificação.
O grande templo era enorme, e podia conter de 10.000 pessoas. Olhando através de todo o grande território central, seria difícil encontrar um templo comparável. O templo de cor jade era extremamente antigo, foi construído por cristais e pedras celestiais. Acima, havia a caligrafia esculpida pelo imortal imperador Minhen. As palavras exalavam uma aura corajosa, penetrando profundamente, cada palavra e cada frase sentia-se como se ela pudesse apagar a própria existência. Deste grande templo, podia-se apreciar o velho poder da seita definhada. Este templo foi o ponto de partida para todas as conquistas feitas pelo grande imperador. Minhen realizou cerimônias aqui antes de conduzir suas expedições que atravessaria todos os 9 mundos. Apenas uma seita imortal imperador poderia possuir este templo. Beng. Como a entrada foi aberta, um portal pôde ser visto dentro. Colorido e temperado pelos cristais de Deus, a base foi coberta por buracos vazios e os entalhes do imortal imperador. Os buracos vazios estavam lá para serem preenchidos com cristais meteóricos. Cristais meteóricos são formados pelo poder espiritual natural do céu e da terra, a essência do que possibilita o cultivo. Sua finalidade principal era operar portais para percorrer distâncias longas. A distância de viagem era baseada pela quantidade e qualidade dos cristais meteóricos. Infelizmente, o atual portal só tem alguns cristais meteóricos dentro. Mais uma vez, Li Qiye estava triste por quão longe a seita tinha caído. No passado, este portal, com uma abundância de cristais, tinha trazido muitos exércitos para lugares distantes dos 9 mundos. Eles entraram no portal e num piscar de olhos, eles viajaram para um local diferente. O grande território central era enorme, abrangendo bilhões de milhas. Havia inúmeras seitas estendendo-se por 15 países. No entanto, havia monstros gigantes como reinos e reinos ancestrais que se estendiam por bilhões de milhas por si só. Se um quisesse atravessar um país voando, a menos que ele fosse um ser iluminado ou um rei celestial, isso levaria muitos anos. Qualquer herói nomeado ou nobre real seria sábio o suficiente para não tentar esta façanha. Além disso, o grande território central era apenas uma parte do mundo imperador mortal. O mundo imperador mortal também era conhecido como o limite do imperador ou país do imperador e consistia de 5 diferentes partes. No norte, encontra-se a Terra Ilimitada, o sul tem a Terra Acorrentada, o leste constitui as centenas de cidades, talvez 100 cidades, mas não sei se tem mais de 100 se eu descobrir no futuro, eu mudo aqui, o oeste contém o deserto desolado, e centro era o grande território central. Beng. Li Qiye e seus companheiros chegaram ao portal do 9º Santo Portão Demoníaco. Quando eles saíram, eles sentiram que a essência do espírito natural era mais densa do que qualquer lugar o que haviam estado antes. Quão longe seus olhos podem ver, essa era verdadeiramente uma seita celestial. A localização do 9º Santo Portão Demoníaco se expandiu por milhões de milhas, estava cheio de montanhas e rios, com cachoeiras majestosas e santas árvores celestiais que poderiam perfurar os céus, e com palácios de mármore flutuando e se escondendo nas nuvens até onde os olhos podiam enxergar. Na parte mais profunda, você poderia ver auras penetrantes que brilharam radiante em toda a terra. Acreditavam que na origem dessa aura encontra-se um chocante tesouro celestial. Este era o retrato de uma seita poderosa. Com esta atmosfera e localização, não é à toa que ela conseguia governar um país. Em comparação, a seita ancestral incenso da purificação era semelhante a um pobre velho no fim de sua vida. Veja o que é o irmão mais velho Mo, quanto tempo. Quando os 3 saíram do portal, havia um velho homem liderando seus discípulos para dar as boas-vindas. O homem era um líder setorial de sua seita. O sobrenome dele era Fu, ele era o dono de um rosto frio e estoico. Seus olhos continham um olhar poderoso, e seu corpo irradiava uma aura brilhante, sua disposição natural era uma das que poderia causar medo nas almas mais fracas. Mesmo se ele fosse apenas um líder setorial, ele possuía a força de um herói nomeado, isso ficou evidente pela aura que exalava de seu corpo.
Na seita ancestral Incenso da Purificação, apenas um ancião seria elegível para a qualificação de herói nomeado. Esse é seu discípulo primordial. Correto. Li Qiye é o discípulo primordial da minha seita. Protetor Mo sorriu amargamente. O corpo e talentos de Li Qiye não eram nada para ficarem orgulhoso. O teste é apenas uma competição amigável. Irmão Mo não tem que se preocupar sobre isso. TN. Aqui eu usei irmão pois não mostra distinção de idade, tipo irmão mais velho. Só irmão. Líder setorial Fu mostrou um sorriso gentil. Apenas um teste, não pode chegar ao ápice. 3. Li Qiye sorriu de volta para o líder setorial Fu e elegantemente expressou seus sentimentos. Líder setorial Fu ignorou a observação maliciosa e voltou a conversar com o protetor Mo. Irmão Mo, por favor, me siga. Em sua mente, um herói nomeado argumentando com um júnior como Li Qiye seria indigno para um homem de sua posição. Protetor Mo, por outro lado, olhou com raiva para Li Qiye.